Então, estivemos fora do ar por problemas técnicos em nossos transmissores, voltamos com a nossa programação normal. Então, voltando aqui, eu falava que o juiz pode apreciar livremente a prova, mas que ele vai se basear nesse princípio do livre convencimento fundamentado, ou da persuasão racional, e que ele não pode ser arbitrário nessa decisão dele da prova que ele escolheu, porque senão essa decisão dele na sentença pode ser combatida, essa sentença dele através de um recurso. Então, evidentemente, não há arbítrio, né? Significa que o juiz não mais fica preso ao formalismo da lei. A tendência, como eu disse, é não se respeitar as formas sacramentais, porque nós vamos aprender, já estamos aprendendo agora, que quando se fala em ato processual, vigora o princípio da instrumentalidade das formas. Esse princípio da instrumentalidade das formas diz que aquela forma não pode ser sacramental e que o ato, mesmo que ele tenha sido praticado de outra forma, se ele atingisse o objetivo, ele é válido, tá? O antigo sistema da verdade legal não prevalece, o antigo sistema da prova tarifária não prevalece, sendo que vai embasar suas decisões, né, com base nas provas existentes nos autos, levando em conta a sua livre convicção pessoal motivada. Claro que essa convicção pessoal dele, quando a gente coloca aqui pessoal, não é que ele vai fazer da cabeça dele, do jeito dele, de forma arbitrária. Ele vai fazer dentro da lei, até porque ele é um juiz. Nós, juízes, promotores, defensores, advogados, operadores do direito, somos obrigados a trabalhar de acordo com a lei e não contra a lei. Se eu trabalho contra a lei, eu vou sofrer as sanções penais, civis e administrativas cabíveis. Bom, pode o juiz conhecer de circunstâncias ou fatos simples não alegados pelas partes, né? Então, o juiz, por exemplo, pode reconhecer a nulidade absoluta. O juiz pode, por exemplo, reconhecer uma irregularidade no processo ou um ato inexistente, né? Nós já explicamos que, por exemplo, irregularidade, o escrivão ele numerou erroneamente o processo. Irregularidade, né? Colocaram o nome errado das partes, era Souza com Z, botaram com S. Irregularidade. Agora, o ato inexistente é, por exemplo, uma pessoa que não é juiz assinar a sentença do juiz. Ato inexistente. Tá? Então, veja, que o juiz pode conhecer de circunstâncias e fatos não alegado pelas partes. Aqui é só o que ele pode conhecer, que não foi alegado. Agora, a regra mesmo é que ele não pode decidir aquém do pedido, citra petita, além do pedido, ultra petita, e nem fora do pedido, extra petita. O que eu quero agora? Me dê um exemplo, vocês aí, de pedido citra petita, aquém do pedido. Quem pode dar um exemplo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, citra petita, aquém do pedido. Sim, aquém do que ele pediu. Ele pede, por exemplo, ele não pede no pedido perdas e danos, o juiz resolve dar... Muito bem, ele não pediu perdas e danos, o juiz dá perdas e danos. Não, ou ele só pediu lucro cessante, não pediu dano emergente, pediu só o lucro cessante, o dano emergente, não pediu lucro cessante, o juiz se manifesta. Pediu os dois, o juiz só manifesta por um, porque aqui é aquém, né, do pedido. O juiz, ele pediu dano emergente e lucro cessante, ele só deu o dano emergente. Ele pediu dano material e moral, ele só deu dano material. Então é aquém, citra petita é aquém. Agora vamos para um além do pedido, né? É o inverso. É o inverso. Então ele pediu, por exemplo, só o dano emergente e o juiz deu o dano emergente e o lucro cessante.
Ele pediu dano material, o juiz deu dano material e dano moral. E aí, evidentemente, eu vou ter uma sentença que, sendo extra ou ultra petita, ela vai ser impugnada através de um recurso, né? Uma apelação. E nem fora do pedido extra petita. Então, por exemplo, vocês fizeram ação de reintegração de posse. Alguns alunos acertaram e colocaram a multa pela não invasão do terreno, para que a pessoa, quando saísse o mandato de reintegração, se ela voltasse, seria combinada uma multa diária de R$5.000 pela nova invasão. Não foi isso? Quem não colocou, errou. Mas, se você não coloca, o juiz, ele não vai, fora do pedido extra petita, estipular uma multa que você não pediu. Por exemplo, ele não vai ouvir uma testemunha que você não pediu, salvo se for uma testemunha do juízo. Ele não vai realizar uma perícia que você não pediu. Ele não vai determinar um sequestro, busca apreensão, arresto ou qualquer medida cautelar que você não pediu. Extra petita, tá? E aí agora vamos falar um pouco da imparcialidade. O juiz deve abster-se de julgar a demanda quando houver motivos que levem as partes a duvidar de sua imparcialidade. Imparcialidade é que ele deve julgar aquela causa nem pendendo para um lado e nem pendendo para o outro. É justamente a figura da balança, né? Então, motivos, eu tenho impedimentos e suspeição. A manifestação da recusa do juiz se dá por meio de exceção de impedimento e suspeição. Professor, quando é que eu tenho que ingressar com exceção de impedimento ou suspeição? Quando? Qual é o prazo? Quando? Prazo de 15 dias. Quando você é citado para contestar no prazo de 15 dias, você tem que entrar com a exceção de impedimento ou suspeição. Essa exceção tem que ser feita no prazo da contestação, no prazo de 15 dias, tá? E no novo Código de Processo Civil já vem dentro da própria contestação, se você assim desejar. E professor, qual é a diferença entre o impedimento e a suspeição? Bom, o impedimento tem caráter objetivo. Simplesmente está lá a pessoa, por exemplo, que já funcionou como membro do Ministério Público, como defensor, naquele processo, está impedido de julgar. Impedimento. Enquanto que a suspeição tem relação com o subjetivismo do juiz, com a parte íntima dele. Por exemplo, o juiz que vai julgar uma causa em que a parte é seu amigo íntimo ou seu inimigo capital. Evidentemente que eu posso ter aí um juiz que subjetivamente vai querer favorecer o amigo ou vai querer prejudicar o inimigo. A imparcialidade do juiz é um dos pressupostos processuais subjetivos do processo. Para que ele funcione naquele processo, ele obrigatoriamente tem que ser imparcial. E no impedimento, a presunção absoluta. Se ele funcionou no processo, isso está aprovado, é absoluto, ele não pode funcionar, ele está impedido. Presunção, iuris et de iure, de parcialidade do juiz em determinado processo por ele analisado. Enquanto que na suspeição, há apenas a presunção relativa. Porque, gente, mesmo que ele seja conhecido daquela pessoa e supostamente tem uma relação de amizade, não significa dizer que ele vai decidir favorável. Às vezes é muito melhor um amigo cachorro do que um cachorro amigo, ou melhor um amigo cachorro do que um cachorro amigo. É isso mesmo? Você tem um amigo cachorro, mas às vezes você tem um amigo que é um cachorro. Mas quando você tem um cachorro amigo, um cachorro é sempre amigo.
Mas um amigo cachorro, meu amigo, então tem os amigos da onça. Senhora está rindo porque a senhora não tem amigo da onça. Mas há o amigo da onça. Esse é o perigo. O pior é aquele que te ri. Está rindo para você. Não te fala duro quando tem que falar. Porque às vezes você fica com raiva quando alguém chega duro, fala duro contigo. Mas ele fala duro para o teu bem. Mas aquele que ri e só te diz amém, esse é o perigoso. Vamos lá. O CPC dispõe, por exemplo, que o magistrado está proibido de exercer suas funções em processo em que for parte ou nele tenha atuado como advogado, como membro do Ministério Público, como defensor, etc. Beleza. Ele está impedido. Presunção iure et de iure. Tá? O juiz será considerado suspeito por sua parcialidade quando for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, receber presentes antes ou depois de iniciado o processo. O juiz pode receber carro de luxo, passagem, né? Aparece lá que o juiz recebeu não sei quantos R$1.000 de palestras que ele deu para um curso que foi patrocinado por uma empreiteira, por exemplo. Não pode, né? Aconselhar alguma das partes sobre a causa, entre outros, tá? Princípio da identidade física do juiz. Nós já falamos aqui, quando nós falamos em jurisdição. Nós falamos que o juiz que concluir a audiência de instrução julgará lide, salvo naquelas hipóteses que nós também já falamos, em que ele está convocado, em que ele está licenciado, em que ele está afastado por férias, licença-prêmio, em que ele foi promovido por outra comarca ou que ele está aposentado. É evidente, se ele já está aposentado, outro juiz o julgará no lugar. E aqui uma decisão do ministro Barroso, tá? A pergunta é, professor Franklin, quando é que o princípio do juiz natural e do promotor natural pode ensejar a nulidade do processo? Eu, sendo promotor titular da terceira promotoria, eu não posso fazer audiência na primeira promotoria. Um juiz que é da vara da fazenda, titular da vara da fazenda, ele chega um dia, aquela música do Vando, mas se um dia eu chegar muito estranho, aí ele disse, não, hoje eu não vou fazer audiência na vara da fazenda, vou fazer audiência na vara da família. Eu sempre quis ser um juiz de família. Pode isso? Não pode, porque ele vigora o princípio do juiz natural. Então olha o que o ministro Barroso falou: só se deixa de considerar válida a sentença do juiz substituto se houver fundamento que sugere não observância do juiz natural. Então, por exemplo, um juiz da vara de fazenda foi fazer audiência na vara de família, sem nenhuma portaria, sem nenhuma autorização do seu superior hierárquico, né? Ou de que não houve julgamento justo. Não havendo julgamento justo, eu posso arguir a questão do promotor ou do juiz natural. Também esse foi o entendimento da ministra Rosa da Rosa, tá? Exceções. Professor Franklin, quais são aqueles processos em que o juiz que preside a instrução normalmente não é o juiz que profere a sentença? Por exemplo, eu tenho processo falimentar, em que aquela empresa não administrou direito os seus bens e acabou deixando várias dívidas. A jurisdição voluntária, e aí nós temos casos de jurisdição voluntária, por exemplo, a interdição e curatela é uma jurisdição voluntária. Mandado de segurança, ofensa ao direito líquido e certo do indivíduo, cuja parte tem o direito de ingressar com mandado de segurança até 120 dias da violação do direito líquido e certo. E justificação de posse, aquela justificação em que o juiz marca aquela audiência para saber realmente quem está naquela posse daquele imóvel. Então, quais as responsabilidades do juiz?
A pergunta é, professor Franklin, eu comprovando que um juiz agiu com dolo ou com fraude, eu posso entrar com uma ação de reparação de dano contra o juiz? A resposta é sim. Ele tem responsabilidade pessoal e você tem que provar, claro, que quando ele proceder com dolo ou fraude. O que é o dolo? Ajuda a intenção. Ele tem a intenção, ele tem a consciência do que ele está fazendo e tem aquele desejo de prejudicar deliberadamente a parte. Ou ele age com fraude, né? Ele pode fraudar aquele processo. E aí ele recusa, omite ou retarda a providência jurisdicional sem justo motivo. Então, por exemplo, você ingressa com uma ação que o teu ente querido está lá no hospital, à beira da morte. Precisa de uma cirurgia de urgência. Está lá no plano. O plano previa. O plano de saúde previa que ele tinha direito àquela cirurgia. Mas na hora que você precisa do plano, é que o plano falha. É, meu amigo. Aí o que é que a gente faz? Entra com uma ação. O juiz deve, se tiverem presentes os requisitos legais, a exigência do fumus bonius e o periculo in mora, ele deve conceder a liminar, até porque se ele não conceder, a pessoa pode vir a morrer. E ele recusa, omite ou retarda a providência jurisdicional e a pessoa morre por conta da negligência do magistrado. Veja que eu poderia acioná-lo judicialmente, mas eu queria fazer uma observação. Não só os atos comissivos ensejam a responsabilidade pessoal do juiz, mas também os omissivos. Então, não só se o juiz, por exemplo, dá uma liminar numa anunciação de obra nova e manda derrubar um prédio que já estava sendo construído, como também se ele se omite. O caso que nós tivemos, infelizmente, da moça que ficou presa, mocinha de 16 anos, numa cela lá em Abaetetuba com outros presos. Então, nesses dois casos, eu tive um caso de ação e tive um caso de omissão. Nas duas hipóteses, eu posso ter a responsabilidade do juiz. O juiz poderá ser responsabilizado diretamente somente nos casos previstos em lei. Agora a pergunta é, professor Franklin, eu devo entrar com a ação diretamente contra o juiz ou eu devo entrar com a ação contra o Estado? O que é melhor? Bom, remanesce a opção ao jurisdicionado entre exercer o seu direito de ação contra o Estado ou contra o próprio juiz. Mas a conveniência de propor ação contra o Estado reside justamente na desnecessidade de demonstração de dolo ou fraude, por se tratar de responsabilidade civil objetiva. É melhor você entrar com ação contra o Estado, uma ação de reparação do dano, contra o próprio Estado, porque sendo ele responsável objetivamente, vocês aprenderam isso na aula de direito administrativo, é mais fácil você conseguir a reparação do dano pelo Estado. Porque a responsabilidade é objetiva. Ao passo que, caso o jurisdicionado dirija a ação em face do juiz, então terá como ônus a árdua tarefa de provar a atitude dolosa do juiz ou fraudulenta, o que muitas vezes se mostra impossível do ponto de vista prático. Tu vais provar, por exemplo, que aquele juiz teve aquele prazer mórbido de não dar aquela liminar para que aquela pessoa morresse? Tu vais provar que o juiz recebeu dinheiro da construtora adversária para determinar uma liminar que derrubasse uma obra de um prédio? É muito difícil. Só se tu conseguires, por exemplo, uma quebra de sigilo bancário e comprovar que o juiz recebeu, por exemplo, dinheiro da construtora que era adversária da construtora que estava construindo aquele prédio.
né? Então, nesse caso você consegue, mas convém ressaltar que é melhor você entrar com ação contra o Estado para depois entrar com ação contra o juiz. Bom, meus amigos, terminamos a aula de deveres, poderes e responsabilidades do juiz. Eu pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma pergunta?